Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de conteúdos na disciplina de Matemática 2, onde nós estaremos revisando grandezas proporcionais e transformação de figuras, ok? Então, pessoal, no roteiro de vocês, como vocês receberam, na disciplina de Matemática 2, tem apenas dois assuntos para que vocês estudem para as atividades de VA1 e VA2 do terceiro bimestre. O primeiro conteúdo está relacionado a grandezas proporcionais e o segundo são transformações de figuras. E aqui eu trouxe para vocês alguns slides que a gente já havia estudado, né? No que se diz respeito à transformação de figuras, nós havíamos estudado a ampliação e a redução. Nós vimos que ampliar significa aumentar, reduzir, diminuir. Mas aí a gente vai estar trabalhando com escalas. Como vocês já viram essa figura, ela possui dimensões de 10 centímetros e 14 centímetros. Se eu vou reduzir essa figura, então isso quer dizer que as medidas dessas dimensões irão diminuir. Vejam aqui, nesse exemplo, a gente reduziu pela metade, numa escala de 1 para 2, que simboliza a redução de 2 para 1, ok? Isso quer dizer que as dimensões da imagem original foram reduzidas pela metade. No caso da ampliação, eu tenho aqui um exemplo em que podemos ver que as dimensões da figura ampliada em relação à imagem original dobraram os tamanhos das dimensões. Isso quer dizer que houve uma ampliação de 1 para 2, na escala de 2 para 1. Isso quer dizer que essas dimensões dobraram o tamanho, certo? Após isso, nós vimos que quando uma figura ela representa ampliação ou redução de outra, isso quer dizer também que caso elas tenham a mesma forma, variando apenas o tamanho, a gente diz que essas figuras são semelhantes, tá bom? Então, no exemplo anterior, nós vimos figuras semelhantes à figura original, porque ambas representavam redução e ampliação da figura original, mantendo a mesma forma. Elas não sofreram nenhuma deformação, não é isso? Houve apenas uma variação de tamanho. E no plano cartesiano, a gente tem alguns tipos de transformação, no que a gente vai chamar de translação. Aí, no caso, nós temos uma translação na horizontal para a direita, da figura A em relação a B, certo? No caso aí, esse deslocamento foi de 4 unidades, certo? Também vimos que há translação na vertical, como nesse exemplo, em que houve um deslocamento de 3 unidades na vertical para baixo, não é isso? E também pode acontecer de ter os dois tipos de translação ao mesmo tempo, que a gente tem aí um exemplo que aconteceu uma translação de 2 unidades na horizontal, à direita, e 3 unidades acima do triângulo A, né? 3 unidades na vertical. Então, pode acontecer de ocorrer os dois tipos de translação ao mesmo tempo com a figura. E aí nós temos também o seguinte, que a translação no plano cartesiano, como eu disse antes, é o deslocamento de uma figura, seja na vertical, na horizontal ou em ambas as direções, como nós acabamos de ver. E aí, pessoal, na aula passada vocês tinham exercícios do PDF, em que a primeira questão pedia para você localizar os pontos A, B e C no plano cartesiano a seguir. O ponto A, ele tem par ordenado 1 e 3. O ponto B possui par ordenado menos 4 e 6. E o ponto C possui o par ordenado 0 e 9. Tá bom? O ponto A, ele quer dizer que
No eixo X, ele está no 1 e no eixo Y no 3. Então, ele vai ter essa localização. Observem o ponto A. O B, no eixo X, está no -4 e no Y no 6. Então, ele vai ter essa localização. E o ponto C, 0 e 9. Ele está apenas no eixo Y, né? Então, ele vai estar acima do 7. Como aí não tem o 9, passaria mais 2 traços, né? Então, tá aí o ponto C. E a segunda questão, vocês iam observar a malha quadriculada e ia dizer quais figuras são semelhantes. O item A diz que é a figura 1 e 2. Não é, elas não são semelhantes. Vejam aí que não houve somente uma ampliação da figura, né? A ampliação não representa a figura 1. A B, 1 e 3, sim, pessoal. Vejam que as dimensões dobraram. A C, 2 e 3, não é. E a D, todas são semelhantes, não é. Então, o item correto é o item B. Figura 1 e 3 são semelhantes. Elas variaram apenas no tamanho. Terceira, observe a imagem a seguir. Temos aí um peixinho vermelho, um peixe verde. O peixinho verde ele foi obtido através de qual tipo de translação? Pessoal, temos aí uma translação na horizontal de 7 unidades para a direita. Estamos falando do peixinho verde, certo? Então, o tipo de translação foi na horizontal, 7 unidades para a direita. A questão 4 mostra a imagem e vocês vão dizer se ela representa uma translação, uma reflexão deslizante ou uma rotação. Pessoal, nesse caso aí, ele tem uma reflexão. Os dois F's são apenas o reflexo um do outro, né? Como se fosse um espelho. Então, o item correto é o item B. E por fim, na quinta questão, ela queria que você determinasse o valor de x, sabendo que os polígonos são semelhantes. Galera, temos a seguinte relação, ó. 4 para x é igual a 2 para 1,5, 1,15. A gente faz o x multiplicando, 2 vezes x é 2x, 4 vezes 1,15 é igual a 6. Temos aí uma equação simples, x é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Galera, o que confirma isso é que podemos observar que a figura 2 ela representa uma redução da figura 1, ou seja, reduziu pela metade. A metade de x é 1,5. Isso quer dizer que o x vale 3, que é o dobro de 1,5, tá bem? Após o assunto de transformação, o próximo assunto são as grandezas proporcionais, onde nós vimos que essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais quando variam na mesma razão. E elas são inversamente proporcionais quando elas variam na razão inversa, né? Vimos o exemplo do tempo de voo e a distância. Quanto maior é a distância que esse avião vai percorrer, mais tempo ele vai levar para fazer esse percurso. Como as duas grandezas, distância e tempo, variam na mesma razão, dizemos que elas são diretamente proporcionais. Um exemplo de grandezas inversamente proporcionais é, no caso, a velocidade e o tempo para fazer um percurso. Quanto maior a velocidade, menos tempo o automóvel vai fazer aquele percurso. Então, vejam, se a velocidade aumenta, o tempo para fazer o percurso diminui. Nesse caso, como variam na razão inversa, nós temos um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, certo? E aí, pessoal, com base nisso, a gente tem uma pequena atividade para resolvermos juntos, em que a primeira questão diz: em cada situação a seguir, diga se as grandezas apresentadas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Em seguida, solucione o problema apresentado. Primeiro, Ana foi em uma papelaria e leu a seguinte informação: 3 cadernos custam R$8. Quanto Ana pagará pela compra desses 6 cadernos? Galera,
essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais caderno ela compra, maior vai ser o preço a ser pago. Então vejam que elas variam na mesma razão, certo? Pessoal, 3 cadernos custam R$8. Então se ela vai comprar 6, 6 é o dobro de 3, ou seja, esse preço vai dobrar. Se 3 custam 8, então 6 vai custar 16. Não é isso? Então, pela compra dos cadernos, ela pagará R$16. Segundo, para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nessas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E com 120 litros? Galera, ele gastou 30 litros para 300 quilômetros, né? Então, quanto mais ele percorre, mais combustível ele consome. Então vejam que as grandezas, elas variam na mesma razão. Assim, elas são diretamente proporcionais. Bom, com 30 litros, ela faz 300 quilômetros. Então, com 60 litros, ela vai fazer o dobro. O dobro de 300 é 600. Não é isso? Então, com 60 litros de combustível, ele faz 600 quilômetros. Com 120 litros, é o dobro de 60, ou seja, 2 vezes 60, né? 2 vezes 600, que dá igual a 1.200 quilômetros. Assim, com 120 litros, ele faz um percurso de 1.200 quilômetros. Terceira, para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Pessoal, vejam, quanto maior a quantidade que cabe naquele recipiente, menos recipiente vão precisar para encher o tanque, não é isso? Então, com 6 litros cada recipiente, enche 30 vasilhas. Com 3 litros para encher aquele mesmo tanque, cada recipiente, né, com 30 litros, com 3 litros, vai precisar do dobro. Então, vai ser o dobro de vasilhas, não é isso? Então, vai ser aí 30 vezes 6, que é igual a 180. E vamos dividir por 3, que dá igual a 60 vasilhas. Então, se ele pegar vasilhas de 3 litros cada uma, ele vai ter que usar 60 vasilhas para encher esse tanque, certo? Temos aí exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, essa foi a nossa revisão, tá bom? Mantenham foco nos estudos, certo? Hoje estamos revendo este conteúdo. Vocês estarão fazendo a VA1 e VA2 de Matemática 2, tá bom? É muito importante concentração, é importante que esse momento realmente seja levado a sério, pois está se tratando de notas, tá bom? Então tenham todos ótimos estudos, uma boa avaliação e até a nossa próxima aula. Aqui fica o meu muito obrigado.